Agora o nosso convidado é o Marco Saravalli, que é economista-chefe da Sara Invest. Marco, seja muito bem-vindo e eu gostaria de aproveitar então essas informações que foram trazidas para o Samidana e questionar você se esse IPCA 15 ele pode de fato indicar aquela queda que muitos já estão estimando de 0,5% na taxa básica de juros. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado pelo convite, muito boa noite. Bom, primeiro é um consenso de que a gente tem espaço, sim, para iniciarmos a queda de juros agora, nessa próxima reunião, lembrando que a decisão já é na próxima semana. A reunião começa na terça-feira e a decisão anunciada na quarta-feira da semana que vem. Nós temos espaço. Agora, esse indicador talvez seja o último indicador de inflação importante que o Banco Central vai coletar para tomar sua decisão. Na nossa opinião, até como o Sani deixou claro, um indicador veio muito bom, veio positivo, ou seja, a gente tem menos indicadores hoje mostrando inflação e alguns até mostrando deflação. Então o mercado está muito dividido, mas aumentou muito a aposta de que vai reduzir a taxa de juros na semana que vem, não só em 0,25%, mas em 50 basis points, ou seja, em 0,5%, e levar a nossa taxa básica de juros até abaixo de 12% ainda esse ano. Então, como o Sam também reforçou, é que esse efeito, essa inflação que a gente tem hoje, é um trabalho que está sendo feito por esse Banco Central há muito tempo, há muitos meses anteriores. Esse começo de aperto monetário, a gente pode ousar dizer que a gente começou muito antes até que outros países. Sim. Por isso, o efeito positivo começa a aparecer antes, quando os Estados Unidos está aumentando os juros, a Europa está aumentando os juros, a gente está discutindo aqui em reduzir a nossa taxa básica de juros. Agora, Marco, você entende também que a economia fora do Brasil, olhando para o internacional, também está reagindo melhor do que era esperado neste momento? A gente tem efeitos, quando o Banco Central sempre discute a taxa básica de juros e a inflação, a gente mede vários indicadores, mas dois principais deles, a inflação corrente, que é o que a gente acabou de ver no IPCA 15, e a expectativa de inflação. Quando a gente fala de expectativa de inflação, a gente fala muito sobre os nossos IGPs, os índices de inflação, que tem muito efeito de produtos importados. A inflação mundial também, sobretudo nos Estados Unidos, tem apresentado melhores indicadores. Então, por isso, essa percepção de risco de contágio de uma inflação global que a gente viu muito, principalmente ali no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, hoje com efeitos muito menores. Embora nessas últimas 2 semanas a gente volte com esse assunto, essa preocupação, o ambiente externo também tem nos ajudado a esse Banco Central a tomar uma atitude de uma política monetária de maior redução do aperto, ou seja, chegamos no fim do aperto e começar realmente a ter o ciclo de queda. Ou seja, o impacto da política monetária demora para aparecer na economia, alguns dizem em torno de 6 a 9 meses, está cada vez demorando mais para aparecer, mas é um trabalho que começou precisamente mais no ano passado e começa realmente a aparecer o efeito. Isso é muito bom, já que esse atual Banco Central também vai entregar para esse atual governo. Acho que a gente tem que parar de brigar entre governo e Banco Central, mas agradecer esse trabalho de política monetária, já que a gente está sim passando por um momento muito positivo de controle inflacionário. Então, a chance muito grande desse atual Banco Central entregar no fim do seu mandato, em 2024, uma inflação muito próxima do centro da meta, em torno de 3% de inflação anualizada, como a gente acabou de ver no IPCA 15 de hoje. Ô Marco, eu gostaria que você nos contasse também como ficou o fechamento do mercado hoje. Bom, a gente teve uma segunda boa notícia, que acho que aí sim também a gente precisa agradecer, que é um trabalho da inflação, um trabalho de controle de política monetária, de controle de inflação, mas temos outros efeitos. Teve um segundo indicador importante divulgado hoje, que foi a confiança do consumidor, medida pela FGV. Veio muito bom indicador. Lembrando que como é que é feito esse indicador? É um indicador feito de 2 grandes variáveis, a situação atual e a expectativa, ou seja, como você se vê daqui a 6 meses, por exemplo. A situação atual tem melhorado, mas de uma forma muito gradual, muito branda. Agora, quando a gente fala para o consumidor, pergunta para ele, a FGV pergunta, como é que você se vê daqui a 6 meses? Daqui a 6 meses pode ser que eu tenha um aumento de salário, pode ser que eu esteja numa melhor condição que eu esteja hoje. Vários efeitos, mas 2 principais efeitos. Controle inflacionário, a gente começa a sentir no bolso uma cesta de produtos mais baratos, ou pelo menos parou de subir, isso é uma boa notícia. E segunda, também a gente tem que agradecer e parabenizar o governo também do efeito do desenrola, por exemplo,
esse efeito que acaba liberando crédito para o consumidor e o consumidor vai ficando mais confiante. Pois é, Marco, o presidente Lula disse que o Desenrola trouxe resultados sensacionais e ele diz que em setembro é que a gente vai ver resultados ainda melhores quando ele vai se abrir para as empresas. Você acredita que isso possa trazer um movimento ainda mais otimista e que o mercado deva entender também com otimismo tudo isso? Sim, voltando para o ponto do dia hoje a gente chegou a subir, né, o Ibovespa, medindo o Ibovespa como o índice de confiança, né, da nossa economia, a gente chegou a subir a 123 mil pontos, né, fechamos um pouquinho abaixo, 122 mil pontos, mas no maior patamar desde as eleições, na verdade pré-eleições, desde agosto de 2022, a gente não via um patamar tão alto assim. Então esses fatores como realmente uma inflação mais bem comportada, início da queda de juros e a população ficando mais confiante, o empresário também pode ficar mais confiante, né, retomar sua trajetória de investimento de longo prazo e trazer uma trajetória de crescimento econômico mais sustentável, né, sem gerar inflação para a economia. Então, concordo com o presidente Lula que no sentido que a gente precisa recuperar a confiança do brasileiro como um todo, né, e, de novo, o principal pilar continua sendo controle inflacionário, está sendo muito bem feito, se traduz numa queda de juros, que vai começar a ser possível semana que vem, de uma forma mais intensa, e a confiança do consumidor e do empresário vai sendo recuperada. Então, a gente pode ter, sim, uma sustentação de um patamar de dólar mais baixo, como a gente tem visto, e de uma bolsa que segue uma tendência de valorização. Ô Marco, para a gente finalizar e até para atender parte da audiência que não é investidora ou que acompanha isso só pelas informações aqui da Jovem Pan, quando você fala que tivemos um bom resultado, fechando atingindo 123 mil, fechando em 122 mil, quais são os parâmetros que vocês usam que trazem essa boa avaliação e que reflete na vida de todo mundo, inclusive daquela pessoa que não lida muito com o mercado financeiro? Bom, eu sempre digo que a Bolsa, né, para quem não conhece, ele não deixa de ser um índice também de confiança. Né? As ações, elas só se valorizam se a gente tem um ambiente de expectativa de crescimento econômico, né? Crescimento econômico, menos juros pela frente, mais emprego pela frente, mais estabilidade econômica e política, mais confiança. Então, quando a gente viu nas eleições muita volatilidade, qual que é o sinônimo disso? Muita incerteza. Agora a gente está entendendo que a gente tem um governo, sim, né, um governo novo que já esteve presente, mas que, de certa forma, não vai ser o governo que a gente esperava em termos de radicalismos. Né? Então é importante, né, a gente segue com a pauta de aprovação do arcabouço fiscal, pauta de aprovação da reforma tributária, né, e encontrar formas, principalmente, de sustentar um crescimento e sem gerar inflação, né, na economia, ou seja, se preocupar muito com um Banco Central independente, né, focado em controle inflacionário e que possa sustentar esse crescimento. Lembrando, a gente tem esse ano, a gente precisa agradecer que a gente vai ter um crescimento muito forte, em torno de 2,5%, mas muito sustentado na agropecuária, né, na economia do agro, no setor agro. A gente precisa retomar o crescimento no setor de serviços e da indústria, principalmente, que ainda está muito fraco. Então, eu sempre falo, Bolsa de Valores é uma sinalização que a confiança do brasileiro está sendo retomada aos poucos. Marco Saravalli, economista-chefe da Sara Invest, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Até a próxima. Prazer, até a próxima.